O nosso episódio do podcast Conexão Previdenciária é muito especial. A pessoa que é a nossa convidada de hoje é responsável por tudo que eu me tornei, pela minha formação, pelos meus valores, pela minha base. Estamos no mês de maio e a nossa convidada desse episódio do podcast é nada mais, nada menos que a minha mãe. Mércia Pereira Fugi. Mãe, se apresenta um pouquinho. Seja bem-vinda. Para mim é um prazer te receber aqui. É realmente uma concretização de tudo que eu venho construindo e tudo isso graças a você, né? Nossa, então, não, nada mais justo. Graças a mim, não. Graças ao seu esforço, né? Do que te receber aqui. Com todas as honras que você merece, realmente. Obrigada. Seja bem-vinda. Então, além de sua mãe, sou mãe da Isabela também. E a avó de 3 meninas, né? É, isso mesmo. Vovó Coruja. Isso, a vovó Coruja. Porque a gente formou a família, né? Então, a gente é feliz porque tem uma família grande, né? Crescendo. Quanto maior, melhor, né? A felicidade não diminui, só aumenta. Isso mesmo, gente, minha mãe. Vou chorar aqui daqui a pouco, né? Eu gosto de episódios emocionantes, né, gente? Vocês já vão ficando acostumados. Ô, mãe, conta um pouquinho pra gente como foi a sua relação com os estudos. Eu nunca tive problema em estudar, né? Sempre fui cobrada a ser uma boa aluna e sempre gostei de estudar. Até o colégio, concluí o colégio, fiz colégio técnico na área de edificações. Acreditava que ia trabalhar nisso, né? Aí fui fazer a faculdade de arquitetura. Mas antes de iniciar a faculdade de arquitetura, eu me casei com seu pai, certo? Então, o que aconteceu que depois a gente tenta conciliar, né? Mas não consegui conciliar mais. Então, eu tive que interromper os estudos. Então, em algum momento, você precisou parar de estudar, né? Por causa do trabalho, da família. Por que foi? Explica um pouquinho. Então, eu iniciei trabalhando com 16 anos. Fui estagiar no escritório de arquitetura, né? E levava a vida assim, estudando. E não imaginei que eu fosse me casar aos 18 para 19 anos, né? E logo ter a primeira filha aos 20 anos. Então, acreditava que eu fosse me formar em arquitetura. Mas aí a vida vai levando e eu tive que parar de estudar, realmente. Não consegui concluir, né? E aí trabalhei nessa área Trabalhei no escritório de arquitetura, depois numa construtora, depois numa empresa que fazia obras grandes, que a gente chama de obras de arte, ponte, viaduto, coisas grandes assim, mas aí eu já era casada, né? E aí, com a primeira filha e trabalhando, no fim as coisas mudaram e eu, bem dizer, parei de trabalhar, entendeu? Parei de trabalhar. E parei de estudar também, já não trabalhava, não estudava, mas cuidava de criança, né? E quais desses locais que você disse que trabalhou, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher trabalhando, né? Técnica em edificações, depois você disse essa construtora de obras grandes. Como que é essa questão das mulheres também nesse setor? Mas quando a gente tá naquela época também, quando né? a gente é jovem, você não tem assim muita noção do mercado, da sua posição, você não almeja também, porque você não tem experiência, você não sabe, entendeu? E na época, a educação que eu tive ainda da minha mãe, eu vendo pela experiência dela, as coisas não eram como são hoje. Não é como a experiência que eu passei para você e os objetivos que eu passei para você e para sua irmã, entendeu? Não era assim. A gente não era direcionado assim, você vai ser uma profissional. Uhum. Não era assim a educação, entendeu? Você era educada por quê? Para prendas domésticas. Você tinha que ser uma boa mãe, você tinha que ser uma boa esposa, você tinha que saber cozinhar, você tinha que saber costurar, você tinha que saber essas coisas. Não era como é hoje, né? Lógico que a gente estudava e pensava em ter profissão, mas não era assim tão claro o objetivo de ter um ganho econômico, de melhorar a sua situação financeira, de ser responsável por uma casa. Não era assim, entendeu?
Isso já é uma visão que eu passei para vocês pela minha experiência. Mas quando eu era nova, eu não pensava assim, entendeu? A gente fazia o que mandavam, né? Você trabalhava na empresa, se mandasse você fazer isso. A gente ia para uma reunião junto a uma empresa, como eu trabalhei nessa empresa maior, que era uma empresa que fazia essas obras de arte. Eu fazia na área de medições, então você tinha que apresentar a medição para um engenheiro da Prefeitura de São Paulo, uma coisa assim. Você chegava lá, eles davam uma risadinha de você, porque você era nova, você tinha um conhecimento técnico, você sabia o que estava fazendo, mas eles não te davam o valor que você merecia, entendeu? E a gente por trás tinha um chefe. Esse chefe, sim, era respeitado, mas a gente não era respeitado como um profissional, entendeu? Não era respeitado. Eu imagino que você também deve ter passado por isso, que você começou muito nova. Sim, né? sim. Então, você sabe como que é. Eu sempre tive um porte físico pequeno e as pessoas te respeitam menos ainda. Elas acham que você, entendeu? Tá ali só para fazer uma figuração, né? E como eu também não tinha tanta... Não é como hoje, se eu vou trabalhar, fazer uma coisa, conversar com um cliente, você vai de igual para igual, certo? Agora, antigamente, não era assim. Para mim, não era, né? Eu fazia ali porque o chefe mandava. Então, era assim. Sim, eu obedecia, né? Então, com o tempo, você vai passando por experiências que vão te levando a ter uma outra posição. A chegar firme, saber o que você está falando, né? E acho e que a própria respeitar a maturidade mesmo. Também, né? Faz a gente contribui, saber né? se impor mais. Para quem não sabe, eu entrei na faculdade com 17 anos e me formei com 21, né, mãe? 21, 22. E eu passei na faculdade antes de terminar. Passei na OAB antes de terminar a faculdade. Então, eu já saí pronta para advogar e já fui advogar sozinha. Então, desde o início, já empreendi na advocacia, né? Então, é bem isso que minha mãe falou mesmo, né? Saber se impor. E isso, engraçado, né? Essa surpresa, muitas das vezes, principalmente, acho que... Não sei se só na advocacia, mas na advocacia, que é o que eu vivencio, a gente ainda vivencia muito, né? Às vezes, o cliente chegar, a hora que você entra na sala de reunião, o cliente fala, achei que era um homem, né? Advogado, né? Achei que era mais velha. Nossa, mas tão nova. Hoje em dia, eu já levo de uma outra forma, né? Eu já falo, ai, obrigada. Fiquei feliz que alguém falou que eu não tô tão velha assim, não reparou no meu cabelo branco, então eu já saio de uma outra forma, mas antigamente, realmente, há 13 anos atrás, quando eu comecei a advogar, eram situações que incomodavam um pouco, mas que eu sabia que eu teria também que passar mas eu sempre levei de uma forma assim, se eu sou tão nova e já conquistei, né, já estou onde estou, é porque realmente a gente tem um merecimento e dedicação para isso, né, competência. Mas são realmente grandes desafios, né? Aproveitando, se você não segue a gente ainda aqui, não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, já curte e compartilha também o nosso episódio de hoje. Mãe, teve alguma fase em que você precisou recomeçar? Sim, eu acho que, como eu falei para você, como eu não tive uma sequência de trabalho, eu tive uma interrupção por causa da maternidade. E depois, hoje, eu acho muito difícil você, num casamento, você conseguir alguma progressão econômica, assim, melhorar e tal, e manter uma estabilidade se o marido e a mulher não trabalham. Sim. Entendeu? Então, eu sempre ajudei o seu pai, não é? Se ele tinha um comércio, eu estava por trás, eu ia lá, eu fazia a parte burocrática, eu fazia banco, eu fazia parte de informática, fazia bastante coisa, né? Mas você não tem um vínculo, né, com a empresa, né? Tanto, não é sócia formalmente, né? Isso, você é sócia. Quando as coisas dão certo, né? Tudo bem. Agora, se der errado... A mulher tem que entrar também, entendeu? Sim, entra no rolo, né? Ela é tão responsável quanto o homem. Com certeza. E ela é mais cobrada até porque se alguém fosse cobrar o seu pai, eles tinham certo receio de cobrar o seu pai, mas a mim todo mundo cobrava, sempre cobrou, entendeu? Então, até 30 anos atrás, até eu assumir realmente as rédeas da minha vida, demorou, né?
Mas aí, depois também que você começa a ver que é você que tem que resolver as coisas, aí eu fui obrigada A resolver. a resolver, né? A resolver. E do que você mais se orgulha na sua trajetória? Eu acho que é disso, de você entrar num ramo, como eu estou hoje no ramo de jardinagem e paisagismo, né? Comecei há 29 anos atrás e agora em janeiro do ano que vem fazem 30 anos, completo 30 anos que eu estou nesse ramo, né? Você ser conhecida, ter o seu nome, as pessoas já não me associam mais com o começo que foi junto com seu pai. Hoje ninguém mais fala disso. Eu já tive uma sócia no meio disso daí, mas hoje não. Ninguém nem sabe que eu já tive marido junto, que eu já tive sócio, entendeu? Hoje sou eu por mim. Sim, né? A construção do Então, seu nome, esse né? Como realmente profissional. é o meu orgulho, entendeu? De eu me bancar sozinha num ramo que é totalmente masculino, Sim. entendeu? E eu consegui executar as coisas e realmente dominar aquilo que eu faço. Com certeza. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, entendeu? Que eu tenho bastante conhecimento, o suficiente para eu me achar dona da razão daquilo que eu faço. Sim. Né? Não tenho dúvidas, apesar de ser um ramo onde todo mundo acha que entende alguma coisa. De planta? Né? Eu sei cuidar de uma não, planta. Todo mundo sabe cuidar. Eu tenho uma samambaia em casa, Todo mundo né? entende, todo mundo executa. Né? Eu faço assim, eu faço assado. Só que a pessoa conhece a superfície, né? Sim. Não conhece mais a fundo a questão. E é um mercado que muda toda hora. Né? Que tem moda, um mercado que é passageiro, entendeu? Um mercado que é diferente em cada lugar que você trabalha, né? Se você trabalha em São Paulo é uma coisa, se você trabalha em Campinas é outra, porque cada lugar é um clima, mas as pessoas acreditam que não. Então, é uma coisa bem variada, que você tem que se adequar, né? Sim. E eu acredito que eu domino isso daí, que eu não tenho medo de encarar qualquer coisa nesse sentido, entendeu? E como foi conciliar maternidade, casa, trabalho, seus sonhos? Conta um pouquinho. Então, eu atribuo realmente eu não estar numa posição tão boa economicamente a isso, entendeu? Porque é o que eu falo para minhas filhas, se você não manter a sua carreira profissional, você não vai chegar a um resultado excelente. Não há como, né? Porque a não ser que você jogasse e ganhasse, né? Um grande prêmio. Sim. Mas não é a lógica da vida, né? A lógica da vida é você ir aos poucos e aquilo que você puder acumular em dinheiro, né? Em bens, é necessário. As pessoas que você vê bem-sucedidas, elas têm uma família estruturada, né? Elas têm um patrimônio. Não dá para você achar que se você pulando de galho em galho, você vai ter tudo isso, né? E a velhice chega. Não adianta, a velhice vai chegar. Só não chega se morrer antes, eu falo bastante lá no escritório. Quem morre antes, né? Só não vai chegar se morrer antes. Não se vai você ficar doente, viver, né? Não vai envelhecer, não vai precisar de óculos. Então, a gente vai indo... O objetivo, na verdade, é esse, né? Sim. É esse, é envelhecer. Se a pessoa não envelhece. E de preferência envelhecer com saúde, né? Ter condições de cuidar também dessa saúde. Você já sentiu culpa por trabalhar e precisar dividir sua atenção entre tantas responsabilidades? Não, acredito que culpa não. Eu acho assim que a gente tem que tentar fazer o melhor, né? Tem hora que não dá, né? Porque nem sempre as condições são as ideais, né? Então, eu não me culpo, não. Eu acho que eu faço o que está dentro do meu alcance, né? E eu acho que as pessoas escolhem também o que elas querem fazer. Com certeza. As pessoas escolhem, não é tudo que você faz que você pode falar, foi culpa de um, foi culpa de outro. Autorresponsabilidade, né? A culpa, a maioria das vezes, é da gente, porque foi uma escolha. Eu me casei cedo porque eu quis, entendeu? Eu quis. Também não fui forçada, né? Então, você casa, você tem filho logo. Hoje, não. Hoje, as pessoas se planejam mais, têm mais liberdade para escolher, né? Mas também, eu não acho assim que a pessoa deva esperar muito para ter filho. Não acho, entendeu? Mas eu acho, sim, que se o casal também se organiza, consegue ter os filhos, né? Agora, se os pais também, os avós puderem dar uma força... Melhor ainda, né? Também ajuda. Né? Um vale night para os pais, né, gente? A gente merece. Também ajuda.
Mãe, o que você acha que as mulheres da sua geração enfrentaram que hoje pouca gente entende? Não sei se é questão... A gente aceitar, a gente fazia mais do que os pais queriam, entendeu? Até hoje, eu vejo as minhas irmãs, elas fazem mais do que a minha mãe quer, né? Eu já contrariei um pouco, né? Mas antigamente as mulheres, principalmente, faziam mais do que o pai e a mãe queriam, né? A gente vivia dentro de uma caixinha. Então, a gente teve menos oportunidade. Eu acredito que eu dei mais oportunidade para minhas filhas de fazerem o que elas quiseram. E no que eu pude ajudar também, eu ajudei. Com certeza. Entendeu? E ajudo ainda. Sim. Mas dentro do livre-arbítrio delas, né? E eu acho que antigamente a gente tinha menos... não sei, a perspectiva que davam para a gente era menor. Não é? Então, eu vejo e converso com minhas clientes são... Eu tenho mais clientes mulheres e as minhas clientes são geralmente mais velhas do que eu. A maioria delas é mais velha do que eu. E eu vejo, elas falam assim, eu falo, vou para tal lugar, eu vou buscar tal planta. Elas falam assim, nossa, mas você vai sozinha? As pessoas têm muito medo de fazer as coisas, entendeu? E eu acho que nesse ponto eu sou mais exceção do que regra, né? Do que a regra, entendeu? Mas eu acho que é mais a questão de liberdade que as pessoas mais velhas não tinham. Minha mãe, eu vejo isso, tem muito medo das coisas. Entendeu? A própria questão de dirigir, né? Isso. De você ter o seu carro, autonomia, né? Vai sair para algum lugar, nossa, mas vai para lá para quê? Entendeu? Eu acho que a gente era muito tolhido dessa forma, né? Eu vejo que as pessoas mais jovens hoje têm mais, né? Elas ficam mais satisfeitas por estarem realizando mais coisas, tendo mais oportunidades, né? Mais oportunidades. Não que eu acho que você deva ficar também arriscando toda hora, mas... Dentro de um certo limite, eu acho que as pessoas hoje têm mais possibilidade de fazer as coisas. Eu acho que é isso. E que conselho você daria para as mães que estão tentando crescer profissionalmente? As mães, você fala, né? É. Eu acho... Uma que eu já falei, que seria você procurar focar naquilo que você... numa carreira, né? Mas estudar, é lógico que estudo sempre é válido, né? Mas se tiver oportunidade também, porque às vezes não surge a oportunidade, as coisas não são tão fáceis assim, né? Sim, com certeza. E falo para você e falo para as netas também, né? Para não perder o rumo na hora que você tá jovem, porque quando você é novo, tudo você aprende, é mais fácil, né? Com o tempo também, as coisas se tornam mais difíceis. Sim. Eu pensar em estudar hoje, eu tenho até tempo, mas será que eu tenho disposição? Né? A gente fala que não tenho tempo, mas isso é desculpa, né? Sim, a gente talvez não tenha disposição. Não só para você ir lá, frequentar ou assistir uma coisa online, alguma coisa assim, mas também para você ser receptivo para aquilo que você tá vendo, entendeu? Porque a gente vai ficando meio concretado nas ideias, né? Você estabiliza naquilo lá e você não acha que está tudo bom, né? E o mercado hoje, né? A educação e tudo mais é muito flexível, né? Sim. É muito diferente do que era antigamente. Então, você tem que se adequar mais, né? E o negócio seria realmente procurar... Mas eu acho, assim, também, uma coisa que acredita que ajuda bastante... É o apoio, né? Você tem um parente que apoia, se você é casada, se o marido, né? Apoia. Se o marido participa, mas não é todo casal. Isso é certo, né? Sim. Que muitas vezes a carga maior fica com a mãe mesmo. É levar na escola, cozinhar, atividades extras. Isso. Não é todo pai que participa, entendeu? Sim. Não é todo pai que quer cuidar de uma criança, levar para passear, né? Um pai que vai trocar o futebol dele pelo ficar passeando com as crianças no parque. Sim. Não é todo pai que aceita isso, entendeu? Então, acho que muito também da participação do homem. Se o homem não estiver junto, fica difícil a mulher ter trabalho e cuidar de criança. Sim. Cuidar de filho,
né? É lógico, conforme os filhos vão crescendo, as coisas mudam. Melhora bastante. Mas tem que sempre acaba ter tendo aquela cuidado, força, né? E quando que você começou a pensar em aposentadoria? Embora você ainda não seja aposentada, né? Eu não sou aposentada ainda, mas hoje eu penso em aposentadoria. Por quê? Quando eu iniciei nessa atividade de jardinagem, paisagismo, né? Era tudo muito informal e eu era nova. Eu tinha 30 e poucos anos, né? Então, nessa idade, realmente, eu não estava preocupada. Mas eu tinha já a parte que eu trabalhei registrada. Eu tinha, alguns anos, meu pai pagou carnezinho para mim de autônomo, né? Meu pai, que já era aposentado, ele se preocupava com isso. Me pagou os carnezinhos de autônomo, né? E aí, eu fiquei um bom tempo até eu sair dessa sociedade que eu tive sem o registro, né, em carteira. Então, aí, quando eu saí, foi uma das benesses de eu ter saído dessa sociedade. Aí, então, eu comecei a pagar o MEI, entendeu? Então, hoje, o que eu tenho é o MEI. E eu só, digamos assim, me preocupei mais com essa questão de aposentadoria depois dos 50 anos. A gente, tal história, né? Você não se preocupa quando você é novo. Você se preocupa a hora que o negócio está vendo que realmente... Que eu vou chegar lá, eu não sou, assim, a super mulher, né? Sim. Você começa a ficar, né, mais cansado, você já não rende tanto no serviço, né? Você não trabalha tantas horas assim mais. Então, você vai vendo que um dia você vai precisar parar, né? E isso vai chegar para todo mundo, mas a gente demora para... né? Para ter essa percepção, né? Isso, essa ideia mais... focada nesse assunto aposentadoria, né? Um dia eu vou me aposentar, né? Com certeza. Agora, com certeza também quem pode, por isso que a carreira é importante, né? Porque quem pode ir fazendo seu pé de meia, né? Ter um dinheiro guardado, uma reserva. Não é só depender do governo e da Previdência, porque a gente não sabe como fica a situação do país, né? Sim. Tanto é que já mudou. Né? Da época que eu comecei a trabalhar para agora, já mudou bastante. Já tiveram várias alterações. Né? Então, a gente não pode se garantir só em uma coisa. Sim, ter outras opções. A gente vai ter que pensar em outras maneiras. Eu acho que até comentei isso com você. Eu falo bastante isso lá no escritório, eu trabalho muito, defendo muito planejamento. Inclusive, acho que já falei em episódios anteriores que o meu sonho, né? Eu falo, o mundo ideal é que toda casa tivesse pelo menos uma pessoa que tivesse aposentado com um planejamento previdenciário feito, né? Isso mudaria também a perspectiva de muitos lares e pensões por morte, todos os benefícios que são decorrentes ali de uma aposentadoria que podem vir depois, né? Mas, quando a gente olha a gente precisa olhar para esse histórico, né? Então, também trazer a minha mãe aqui tem esse papel da gente trazer uma história de uma mulher real, né? Os desafios que enfrenta realmente. E você fez um comentário de que seu pai pagava o carnê, né? E eu ouço isso muito lá no escritório, né? Muitas das vezes os pais da pessoa se preocuparam com algo que ela ainda não enxergava que um dia fosse precisar, né? A gente acredita que o tempo passa devagar e não passa rápido, né? E é interessante que daí você falou que o vô se aposentou com 45 anos, né? Isso. Começou a trabalhar muito novo, né? E registrado. Sim. Né? Então, eu estava casando e ele já estava se aposentando. Mas era algo que talvez para você naquela época tivesse longe, para ele já era uma garantia que ele pudesse te dar, né? Que você tivesse amparada, meu pai se era fosse assim, necessário, pessoa de poucas palavras, né? A gente não tinha muito acesso, entendeu? Mas o que ele falava era isso daí, entendeu? O que ele se preocupava. Ele ia atrás, ele fazia o carnezinho, ele ia lá pagar. É bom esclarecer para quem não sabe, tá? Que o meu avô
pai da minha mãe era japonês. Então, muita gente não olha pra mim e acha que não, né? Então, eu sou de uma bela mistura, né? Isso. E o japonês, por si só, já é normalmente uma cultura mais... Como posso dizer? Rígida. Mais rígida, né? Isso, mais rígida. disciplinada nesse sentido, né? Organizada Com questão de finanças. Então, eu acho que ele já tinha essa preocupação, né? E, querendo ou não, isso é importante, né? E a gente fala dessas outras questões, né? Então, por exemplo, ele se preocupou com seguro de vida, né? Aspectos que a gente, quando a pessoa vai no escritório também para fazer um planejamento previdenciário, eu toco nesses assuntos, né? Porque muita gente acha, digamos, se você morrer, tiver filhos menores de idade, né? Para uma mãe, como vão ficar seus filhos? Qual é o valor da pensão? Quando você fala o valor da pensão, a pessoa quase infarta, fala, não posso morrer, né? Porque se eu morrer, nossa, meus filhos vão ficar desamparados. Então, é essa conscientização que eu defendo que todo mundo precisa ter, né? Transmitir, espalhar conhecimento justamente por isso. Porque senão a gente tem um duplo sofrimento, né? A pessoa que vai perder ali o ente querido, ainda perde a fonte de sustento, de renda, acontece, né? Tem que mudar toda a situação, o cotidiano que já está acostumado, vender às vezes a casa que mora, porque não consegue mais manter aquele padrão de vida, né? Então também isso é muito importante por esse sentido, né? A importância do casal também trabalhar, né? Sim. E não só do marido, né? Aquela dependência única de uma pessoa só, né? E você acha que as mulheres se preparam pouco para a aposentadoria? Qual que é a sua percepção? Eu acho, principalmente porque a mulher acredita que as que são casadas pensam, mas eu tenho meu marido, se eu precisar, né, vão viver da aposentadoria dele, ou tenho meu filho que me banca, né, vou morar com meu filho. Essas coisas assim que levam a mulher a esquecer um pouco a prática da coisa, né? Que hoje a dificuldade é muita, né? Para você manter uma casa, né? Dependendo do lugar que você mora, paga condomínio, né? Então, são muitas despesas que a pessoa tem. Se você tiver um plano de saúde, que fica muito caro na velhice, né? Então, é difícil, não é fácil. Você tem que, né? Sim. Pensar no valor da aposentadoria, né? Que eu, como MEI, eu já sei que eu vou ter que continuar trabalhando. Sim, porque é um salário mínimo, porque né? Porque o valor é baixo, entendeu? Mas aí, né? Você tem que pensar assim, eu vou ter que pagar aluguel? Vou ter que pagar condomínio? Né? E você tem você já tem que pensar, né? Se eu tenho a minha casa e tenho 2 carros, para que eu vou ficar com 2 carros, né? Se eu não estiver trabalhando, né? Porque isso tudo é despesa. Sem dúvida. Tudo é despesa. Então, tudo teria que ser planejado com antecedência. Mas como eu já estou nessa de receber um salário só estando aposentada, eu já tenho que fazer pensar, outras garantias, quais né? vão ser as minhas opções no caso e não ficar dependendo dos outros, né? E é importante também pensar que, principalmente as pessoas que vão se aposentar agora, até 2030, muito, né? Que a gente agora tem uma leva grande de pessoas que vão se aposentar pelas regras de transição só a partir de 2030. Nós temos também muitas mulheres que não trabalhavam, né? Porque antigamente o homem que trabalhava e a mulher ficava em casa e não contribuía, né? Porque se ela fosse não trabalhasse externo, né? Porque quem está em casa também trabalha muito mais. Mas se tivesse uma contribuição, né? Houvesse essa consciência, era uma coisa. Mas a gente vê muitas mulheres que não, né? Pararam de trabalhar. Como você também parou por um tempo, mas também não contribuíram, né, mãe? Aí tem que procurar o advogado. Aí tem que procurar advogado. Tem que procurar advogado. Minha mãe já fazendo minha propaganda, pra ver tá vendo? Se ainda é tempo, né, de mudar a situação, né? É isso mesmo. Porque eu tô nessa questão também, né? Tem o tempo de contribuição, né? Que tem que ver se realmente vai dar tudo certo, né?
Porque um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho você estava terceirizada, um pouquinho você estava na empresa, um pouquinho tá lá no carnê. E é aquela história, né, que você falou, você já tinha contribuições antes. Se você não tivesse parado, ainda que o tempo que parou de trabalhar, mas tivesse contribuído, você poderia ter se aposentado por tempo de contribuição ou em outras regras, né? Então é tudo isso que vai, todas as escolhas, como você bem disse, né, que são escolhas, mas elas trazem consequências, né? Em algum momento você vai ter que parar para pensar sobre isso, né? Mas vamos lá. E o que você acha, o que você diria, melhor dizendo, né, para uma mulher que hoje está trabalhando, está cuidando da família, mas ainda não pensa no futuro previdenciário dela? O que eu diria para procurar saber, né? Se informar direitinho, porque ver quais são as possibilidades, né? Buscar, planejar realmente qual seria a opção, porque talvez a pessoa possa contribuir por fora, alguma coisa assim, e você não está vendo, aí o tempo passa, né? E tudo é questão de tempo, né? Quanto mais tempo você demorar para correr atrás, né? Mais difícil vai ficar, né? Porque também as portas são mais abertas, lógico, para você trabalhar, para você fazer alguma coisa quando você é mais novo, né? Eu ainda faço bastante coisa, mas as pessoas não percebem que eu tenho a idade que eu tenho, entendeu? Sim, sim. Porque se você... quando a idade começa a mostrar mais sinais no seu corpo, as pessoas percebem, entendeu? E elas te dão menos credibilidade. Se você vai procurar um emprego, se você vai trabalhar por conta própria, né? E a adequação também que você tem no mercado vai diminuindo conforme vai passando o tempo, né? Sim. Ainda mais se você não estiver estudando, se você não estiver se atualizando, né? Então, tem que realmente buscar quanto antes, né? Se a gente espera... É lógico que é tal história, né? Você não esquenta a cabeça porque você tá novo, mas se você... novo e saudável, né? Porque a gente também precisa lembrar disso, que nós estamos sujeitos... Estamos falando de pessoas que têm uma saúde regular, né? Que não está apresentando nada de mais grave, né? Então, por exemplo, eu não tenho diabetes, não tenho nada, pressão alta, essas doenças assim, não tenho nada crônico assim, entendeu? Então, me permite continuar trabalhando da forma como eu trabalho, porque se eu tivesse esse tipo de dificuldade também, já teria, né? Ter que parar, diminuindo a minha carga de trabalho, já estaria trabalhando menos, né? Então, tudo isso faz diferença, né? Sem Como dúvida. eu falo, não aposentei ainda, mas quando eu aposentar, eu acredito que ainda vou continuar trabalhando por um tempo, talvez mais uns 10 anos, né? Ou buscar uma atividade talvez mais leve, mas que eu continue... fazendo dinheiro. Sim, né? sim. Fazendo dinheiro. Ter uma atividade econômica razoável para manter o meu padrão de vida, né? Porque também não pretendo diminuir assim, né? Você pode até estar gastando menos, mas não quero também diminuir abrir tanto mão do o padrão conforto, de vida. Deixar de morar sozinha para ir morar com alguém, né? É isso. E eu acho que isso também vem bem a calhar a questão que eu falo bastante do tempo, né? Que o nosso ativo mais importante hoje é o tempo. E em todos os aspectos. Então, também como você vai aproveitar esse tempo que você tem agora, né? O tempo que você está ativa, produtiva, pensando que se algo acontecer, né? Você vai estar amparada, né? Então, até você falou, por exemplo, de fazer uma reserva, né? Não colocar também todos as fichas. Não é que eu falo, você tem que contribuir para o INSS, pensar na sua aposentadoria. Então, se você é autônomo, você pode escolher quando você vai contribuir. Contribui no teto e coloca todas as suas fichas. Eu pensei no seguinte, quando eu estou trabalhando, eu penso muito, eu não posso me machucar, entendeu? Mas eu sei que se eu tiver alguma coisa, eu precisar recorrer num auxílio no INSS, eu posso recorrer. Você está amparada. Eu sou segurada, entendeu? Isso mesmo. Então, se a pessoa não está, né? E você vai fazer uma atividade arriscada aí, como que fica? Com certeza. Né? Porque pode acontecer com todo mundo. A gente vê as pessoas se machucarem de maneira boba. Né? Então, você tem que realmente participar, porque vale a pena, né? Você saber. Lógico, a gente procura não precisar. Não precisar, ninguém mas quer se precisar, você tem que ter. Sim. Né? E se a pessoa não está inscrito, como que você vai? Não está pagando, não está contribuindo, como que você vai querer receber depois?
E acontece, né? Então, e acontece. A gente vê acontecer bastante, acontece. né? Acontece. A hora que a pessoa precisa, ela vai ver, a gente olha, analisa, né? A gente começa sempre pela análise do extrato da contribuição. A primeira coisa que a gente olha, estava contribuindo? Ou ainda que não estivesse contribuindo, está dentro do período de graça, que é o período que mesmo você sem contribuir, você continua vinculado ao INSS, podendo fazer jus a um benefício, como, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária, que é o nosso antigo auxílio-doença. E daí, muitas das vezes, a gente vê, não está mais. Perdeu a qualidade de segurado, né? E outra questão é essa, né? Eu atendo muitas pessoas que daí nos procuram, perderam a qualidade de segurado, mas agora estão doentes. E eu falo que seguro é igual um carro. INSS, né? A contribuição para o INSS é igual seguro de carro. Depois que você bateu o carro, não dá para você querer fazer o seguro para cobrir aquela batida, né? Então é a mesma coisa. Depois que você está doente já, você não pode querer entrar no INSS para ter cobertura daquela doença. A menos que você tenha um agravamento depois que você já recuperou a qualidade de segurado, né? Mas se você não estava e ficou doente, a sua situação vai ficar ainda pior, ainda que você queira voltar a contribuir, né? Então, as coisas ficam mais difíceis quando você não tem essa prevenção mínima, né? Com certeza. Mas agora falando um pouco de legado, mãe, quais valores que você fez questão de passar para mim? Agora que são elas. Não foi nenhum. Não, com certeza tem bastante coisa, né? É lógico que você é uma pessoa que nunca me deu trabalho, certo? Então, sempre foi uma menina estudiosa. Eu não paguei nada para ela falar isso, tá, gente? Nunca me deu trabalho na escola. Eu sempre recebi elogios, né? É fácil quando a mãe chega na escola, a professora fala assim, com essa menina você nunca vai ter problema, entendeu? Nunca vai ter problema, né? Desde o primeiro ano lá, foi o que aconteceu. A professora já chegou e falou para mim, essa aqui você não precisa nem esquentar, né? Já era nova, porque você começou no primeiro ano com menos de 7 anos, né? Sim. Bem adiantada, né? Nunca deu trabalho, nunca mandei estudar, né? Sempre foi dedicada e sempre teve objetivo. Quando eu falei para você, assim, você não conseguia entrar no direito, faz outra faculdade, faz administração, faz outra coisa. Não, se não estudar direito, não vou fazer faculdade nenhuma. Então, tá bom, né? A mãe fica quieta, né? Enfia a violinha no saco e boa, deixa ela se virar. E foi uma pessoa que sempre se virou. Então, não posso dizer que exigi muito de você, né? Você sabia que assim, pela minha formação, eu queria que fosse dedicada no estudo, que fosse honesta, né? Você começou a trabalhar comigo, tinha 13 anos, né? Eu deixava você sozinha e saía, você cuidava de tudo, né? Ninguém sabia que você tinha 13 anos, ninguém perguntava quantos anos você tinha, porque você resolvia, né? E não tinha INSS. Mas você começou com 16 empregada. 15, meu primeiro registro. Eu fui menor aprendiz, fazia um curso técnico. Eu entrei no curso técnico do Senai, né? Isso. Quando eu me inscrevi no curso, já apareceu a primeira entrevista, né, mãe? Já foi. Minha mãe é que não gostou muito, que eu trabalhava na loja, né? Eu falei, mãe... eu tive agora que me virar. Um problema. Eu tive que me virar. Mas foi isso. Meu primeiro registro foi já com começou 15 anos. A trabalhar, então sempre foram esses valores que eu passei. E especialmente sempre dei liberdade. Quer casar, casa, entendeu? Quer ter família, vai ter, mas tem que trabalhar, tem que seguir na sua carreira, tem que manter a sua profissão. Se escolheu, vai em frente, entendeu? Não parar, sempre falei, não pare igual eu fiz. Porque você vai sofrer depois. Porque é o que aconteceu comigo, né? Eu deixei de fazer na época que eu tinha mais, né? Energia. Você tá mais pleno, tal, por causa da idade. E fui começar numa atividade que hoje é a minha ainda. Já tinha 30 e poucos anos, né? Então, você começou bem mais nova que eu. Sim. Né? Você começou no direito com 20, 21 anos. Então, você tem um tempo. E hoje o mercado é mais exigente ainda, né? Já está considerando a pessoa com 40 anos ultrapassada, né? Então, você tem que realmente correr atrás. E é isso aí, é trabalhar, né? Cuidar da saúde. Sim, Não pode deixar de lado,
né? Eu lembro que quando Cuidar, lógico, a gente tá, né? Eu sou uma geração, você é outra, sua filha é outra, certo? Bem E acelerado, né? E eu não pego no pé só de vocês, você da sua irmã, mas também pego no pé das minhas netas, entendeu? Porque eu quero também que estude, que trabalhe, né? E não pense em depender de outra pessoa. Sim. Nunca depender de outra pessoa. Mesmo que te falte um marido, você separe ou sua irmã, você é você. Você não pode montar a sua vida pensando em outra pessoa, né? E você tem responsabilidade com as pessoas que você colocou no mundo, Sim. né? Então, você tem que se bancar sozinha. E a ideia que eu tenho é essa. Eu lembro que quando eu comecei no direito, no primeiro semestre, acho, era antropologia, sociologia, filosofia. Lembra disso? É. Aí eu falei, ai, credo, acho que eu não tô gostando. Lembra que você falou, não vai parar. Você lembra disso? Eu lembro até o dia e onde a gente estava. Sério? No apartamento que a gente morava na Rua Olha, Suíça. tá vendo? Me lembro até hoje. Ela responsável, porque eu Fiquei quis parar. muito brava. Fiquei muito brava. Você vê como a gente não pode... desistir na primeira dificuldade, né, Porque gente? se você não frequentasse a faculdade, você não ia aprender. Se você não fosse atrás, você não ia aprender. Mas aprende, entendeu? Falei, esse monte de dia, o que esse professor tá falando? Era antropologia, sociologia, filosofia, psicologia jurídica, acho. Não tinha uma matéria de direito. Falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Mas era isso que você queria? Você queria já chegar e já entrar eu no achei direito. que eu ia chegar, né? Direito penal, matou alguém, né? Que é o que o aluno do direito gosta, né, gente? Já pensou? Aí, por fim, não. Mas eu lembro bastante disso. Minha mãe que falou, e minha mãe era brava, tá? Não, agora com as netas ela é ainda tranquila. Sou brava. Mas era brava. Ainda sou brava, entendeu? Ainda Desistir sou brava. jamais, né, mãe? E aí, com o tempo, eu sou uma pessoa que nunca tive aquela vozinha assim, né? Eu falo meio sério mesmo, né? Todo mundo fala pra mim que eu sou séria, mas com o meu tamanho, se eu não for séria, não vai se impor, eu tô perdida, né? Eu saio na rua, os homens são enormes, assim, grandes mesmo. Seu pai era grande, mas os homens de hoje têm 20 centímetros a mais que seu pai. É verdade. Né? Então, eu sou pequenininha. Se eu fizer a coitadinha, vão passar por cima de mim? É bem né? isso. Então, a gente tem que se impor. Sim. Tem que se impor. Agora, você realmente, você quis desistir, eu não gostei nada. Fiquei bem brava. Bem brava. Ô, mãe. Porque a gente pensa assim, qual é a possibilidade que a pessoa vai ter dentro dessa profissão, entendeu? Hoje, por exemplo, como a administração que eu falei para você, como um quebra-galho, né? Era só para quebrar o galho naquela hora, mas não era porque eu quisesse que você seguisse essa carreira. Porque hoje tem profissões que estão sumindo, né? Não vão existir mais. Né? Hoje é cada vez mais complicado isso. O futuro das profissões, né? Com toda a automação que está vindo, inteligência artificial, né? Então, tem que escolher uma boa profissão. E eu acredito que você escolheu uma boa profissão. Não fui eu que escolhi, foi você. Né? Mas tem que ficar, tem que se manter, tem que continuar assim. Né? E o que você espera que eu transmita para a Giovana, né? Que é a minha filha, dentro dos valores que a gente falou? Eu acredito que é isso mesmo, a persistência, né? Resiliência, porque dificuldade não tem, é complicado. Todo dia que você sai na rua é uma dificuldade. Nada é fácil, até com pessoas que você lida todo dia, né? Eu tenho clientes que eu atendo há mais de 20 anos e cada dia que você encontra a pessoa é uma dificuldade, entendeu? Você tem que ir se moldando. Então, eu acredito que é isso que você tem que passar para ela. Apesar que as crianças de hoje são complicadas para você fazê-las entender algumas coisas, né? Aceitar aquela organização, que você tem que se enquadrar às vezes, que nem tudo pode ser como você quer, mas a gente tem que continuar insistindo, né? Porque é a nossa função como educadores, né? Como pais, né? Eu acredito que você vai passar para ela os mesmos ensinamentos que a gente procura te passar. Né? Mães bravas, gente. Eu se... falo que mãe mole nunca fez filho bom, né, mãe? É o que dizem, né? Porque se você em casa, você não consegue fazer a criança se moldar, como que vai ser quando outra pessoa quiser impor alguma coisa para ela, né? Ela vai sofrer, né?
Esse é o meu pensamento, entendeu? Que se você não dá educação para a criança dela suportar tudo que virá pela frente, que acho que a infância é bem isso, né? A infância é bem isso. Você tem uma vida sossegada, tal, mas chega um ponto que toda criança quer ser adulto, na hora que chega ser adulto, aí ela quer voltar para trás, porque é difícil, não é fácil. E eu acho, assim, que principalmente uma coisa que eu tenho muita preocupação que é o lidar com as frustrações, né? Exatamente. Porque a gente vê, e eu que trabalho com as pessoas doentes, né? A gente tem muitos casos de doenças de ordem psíquica, né? E a gente, né, fala assim, minha função acho que é criar uma criança antifrágil, né? Pessoas fortes e nesse sentido de resiliência, de saber lidar com frustrações. E é um desafio, né? Principalmente para essa nova geração que é tudo muito fácil, né? Eles querem, antigamente, como a gente fazia? Morava num bairro distante, aí para ir para a escola pegava um ônibus, andava, mas sei lá quando, não era assim? Hoje em dia, a criança tá na porta da escola, pede um Uber, se não tiver, né? Como se locomover, né? Eles não têm essas dificuldades que a gente tinha que enfrentar, esperar. Senta no ponto, espera o horário que o ônibus passa, né? Porque a gente, quando eu ia para a escola na época do 2º grau, eu tinha que tentar entrar no ônibus. Porque o ônibus estava tão lotado que você conseguisse passar da porta e você ia. Senão você ia correndo para a estação de trem para pegar o trem. Né? Que aí você descia em outra estação para pegar outro ônibus. Né? E essas coisas a gente não aceita hoje que as crianças passem por isso mais, certo? Você aceitaria sua filha fazendo isso? Não é o que a gente espera, então, né? Mas e principalmente que a gente que é do interior, né? Para quem está em São Paulo já é um pouco mais comum mas até. Essa evolução mas pra gente que é do interior, é o que a gente pretende, né? Que as crianças não passem por aquilo que a gente passou. Mas mesmo assim, elas têm que aprender que a vida não vai ser tão fácil quanto isso, né? É um pouquinho mais complexo, né? Um pouquinho mais complexo. Bem né? Isso, né? Mas realmente esse aspecto psicológico, psiquiátrico é o mais complicado, que é válido. Não acho que a vida é um amor em uma cabana, né? Eu acho que realmente as pessoas precisam de um lugar para morar, né? De um veículo bom para se locomover. Eu não dispenso nada disso, não acho nada disso dispensável. E fora a parte moral, né? Moral, educacional, tudo isso eu acho muito válido. Acho que é necessário. Não acho dispensável, não. Não acho dispensável. Para nós finalizarmos, depois de uma vida inteira trabalhando, cuidando, construindo, o que a aposentadoria representa para você hoje? Hoje, para mim, representa mais diminuir minha dedicação em horas de trabalho. Eu acho que se eu tiver mais um valor para receber todo mês que eu não tenha que correr atrás dele, é bom. Não que eu vá já de imediato querer parar de trabalhar, entendeu? Mas sim ter uma questão de poder escolher o que eu vou fazer, né? Mas seria por isso, entendeu? E futuramente, né? Você não sabe como que vai ser a saúde. Sim. E você sente que a cada década que passa, você muda. Não permanece como era, entendeu? Por mais que a gente acredite que a gente é imortal, a gente não é. Então, a cada década que vai passando, é 40, é 50, é 60, aí você parece que entrou num acelerador do tempo, né? E vai caindo, né? Não vai subindo, vai caindo. Né? Ainda se a gente tem saúde mental, não tem um Alzheimer, não tem uma demência, né? Então, principalmente, você conseguir manter as suas atividades. E eu acho muito válido trabalhar, porque você vai ficar fazendo sozinha, parada em casa, né? Os mais jovens não têm essa disposição para ficar conversando com o velho, né? Não vão ficar, né? E eu acho que a gente vai se estruturando cada vez mais para você se sentir bem, mesmo não tendo uma convivência tão próxima dos filhos, dos netos, das pessoas fora, entendeu? Tendo outros interesses, procurando coisas que você gosta de fazer, de ler, de desenhar, de pintar,
né? Fazer um artesanato, fazer um hobby. Hoje eu não faço muita coisa mais, porque minha atividade com as mãos fica mais restrita. Eu tenho que guardar minha força para aquela minha atividade fim, entendeu? Sim. Se eu faço o trabalho com jardinagem, eu uso muito o braço, uso muito a mão. Então, eu não posso ficar fazendo um crochê, um bordado. São coisas que não adequam mais, entendeu? Sim. Até mexer, não vou fazer alguma tabela no computador, alguma coisa. Eu percebo que aquilo lá tá, né, não está tão fácil para mim Sim. mais, entendeu? Mas por causa dessa minha atividade. Então, eu guardo a minha força hoje para minha atividade fim. Agora, futuramente, se eu diminuo a minha atividade também, eu posso fazer outras coisas, entendeu? Que vão me dar ainda alguma satisfação e que não são exatamente o trabalho, né? Sim. Que, na verdade, eu gosto do meu trabalho, entendeu? Não é, para mim, não é ruim. Eu gosto. Eu já trabalhei com você no escritório. Eu não gostava, sinceramente. Que horror! Eu não É gosto. ótimo trabalhar comigo, tá? Eu não gosto do ambiente burocrático, entendeu? Sim. É o ambiente que é confinado. Você acostuma a ver o sol, né? Passar o dia inteiro ao ar livre. Você não tem problema respiratório. Poeira não te faz mal. Você não tem alergia. Porque o ambiente é aberto. Agora, no ambiente ar-condicionado. Né? A gente chega no escritório e não sabe se é dia ou se é noite. Isso, papel. Computador. Prazo, né? Clientes, queridos. Cliente não é o problema, entendeu? É o ambiente mesmo, que depois que você acostuma... Hoje eu sou uma pessoa solar, né? Entendeu? Eu preciso do sol. Os dias que ficam muito escuros, para mim, não são bons, entendeu? Então, é aquele costume. Você sai de manhã e só volta no dia terminando, né? Isso eu gosto. Gente, é isso. O episódio de hoje foi mais que especial, porque além de falar da minha mãe, ele fala sobre mulheres, né? Sobre histórias reais, sobre estudo, dedicação à família, garra, persistência, resiliência. Então, para mim, mãe, novamente foi uma honra te receber aqui. Você é sempre bem-vinda em todos os meus projetos, embora ela não queira mais trabalhar comigo. Gente, chateada. Não goste, né, desse ambiente. E essa advogada é mandona, hein? Ela manda, viu? Faça isso. Mas é isso, Eu gente. nem lembrava que era minha filha no escritório, porque ela mandava. Tá vendo? Era pra ela fazer a minha propaganda, né? Mas aqui agora no final, verdades. Eu tô brincando. Ah, sim, mas pode contar. A pessoa tem posição, né? Tem consciência. Mas precisa, né? Cada um no seu quadrado, né? Eu tava como sua assistente, como sua secretária, e era essa função. Sim, entendeu? Nem falava que era minha filha. Né? Não é. Na hora tava disfarçando bem, né, gente? Cada uma no seu quadrado. Então, você viu que eu não gostei e voltei pra jardinagem. Mas foi isso, gente. Foi um prazer gravar esse episódio. Eu espero que você também, se você gostou, se você se identificou, você compartilhe com a sua mãe, mande para outras pessoas que você acha que é importante também para dar aquela dica para ela já se preparar também para a aposentadoria dela, porque esse momento... A gente espera, né, que chegue também para todos o momento da aposentadoria. Assim como minha mãe já tá ali, ó. Falo que tá na cara do gol, né? Não vou contar a idade dela, mas tá na cara do gol, né? Fica a dica. Combinado, foi um prazer. Compartilhem esse episódio e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau.